Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Deus de estarmos aqui diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja reunida, ó Pai, e Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos alcançaste, ó Deus, com Teu amor, ó Pai, com Tua graça, e tem escrito o nosso nome no livro da vida, ó Pai, e aqui estamos para Te servir, ó Pai, para fazer a Tua vontade, ó Pai, enquanto nós estivermos aqui na terra, ó Pai, estamos e devemos estar preparados para Te servir. É esta oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém? Pode sentar, agradeça aos irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, aos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 2, versículo 10, muito conhecido. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, veja bem, preparou para que andássemos nela. Amém? Vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E o texto fala que nós fomos salvos pela graça. Amém? E aqui, nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo, ele fala que fomos separados para isso. Amém? De antemão, ele tem grandes obras para nós exercermos aqui na terra. Amém? Como igreja, como pessoas salvas. Amém? E também, 2 Coríntios 1:10, que diz o seguinte. 2 Coríntios 1:10. Aliás, 10 não. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Cadê? Que fala que Deus foi quem nos ungiu. Amém? 21, né? O 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus confirmando, não é, o ministério do apóstolo Paulo. Porque essa segunda carta aos Coríntios, ele botou para, né, ferver mesmo aos irmãos de Coríntio e mostrou para aquilo que ele veio, né, ele era apóstolo, certo? E ele quis revelar, falou toda a sua vida, toda a sua experiência, muitas coisas que ele passou, perseguição, enfim, e ele chega nessa segunda carta aos Coríntios, ele descasca mesmo e fala a verdade e mostra, né, para qual ele foi chamado apóstolo para os gentios. E o capítulo 4 de Lucas diz o seguinte, 18. 4, cadê? O Espírito do Senhor, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? O que é que a gente vê aqui nesses 3 versículos que nós lemos?
Jesus aqui em Lucas 4, ele fala da obra e do ministério a qual ele veio e foi chamado por Deus, capacitado por Deus para exercer e fazer tudo aquilo, né? Aquilo que ele foi determinado e ele mostrou nas Escrituras, porque não existia o Novo Testamento naquele momento, e nas Escrituras ele fala, né? Ele fala sobre essa questão de para o que ele veio. E ao mesmo tempo nós sabemos que nós também, né, fomos ungidos para trabalhar, fomos separados para servir o Senhor. E veja aqui em João, não precisa ler não, João 14, 23. 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. E tem um texto aqui, o versículo que eu queria, é que nesse mesmo capítulo aqui, ele fala que, em João 14, ele fala da questão de que ele, né, ele fez aquelas obras de cura, libertação, tudo, certo? E a gente, a igreja do Senhor, a igreja dele, também ia fazer aquilo que ele fez e maiores ainda, amém? Porque estaremos também num grande número. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Que Jesus nos ungiu, Jesus nos salvou, nos separou para exercermos, né, e realizarmos grandes obras aqui na terra, amém? Fomos ungidos por Deus, o apóstolo Paulo fala, certo? Da mesma forma que o próprio Jesus, ele foi ungido para pregar, para libertar, para curar, enfim, fazer toda aquela obra, no versículo que nós lemos de Lucas 4, 18, a igreja do Senhor também, ela foi ungida dessa forma. Fomos chamados, né, para exercer o ministério aqui na terra. É responsabilidade nossa também de fazer aquilo que Jesus fez e maiores ainda. E fomos ungidos por ele, como o pastor Rafael Frota, né, Max Frota Max, né, ele pregou domingo, né? Ou seja, nós fomos ungidos por Deus. Nós não estamos para brincadeira e nós não fomos separados por Deus para brincar aqui na terra. Amém? Dia dos namorados, dia de São João, dia de Joana, seja lá do que for. Isso aí não impede a gente servir ao Senhor. Amém? O mês de junho, aqui na Paraíba, é um caso sério nas igrejas. Há um sumiço dos crentes, não sei eu acho que eles estão trabalhando demais. Aí não tem tempo para vir para a igreja. Certo? Algo acontece, principalmente em Campina Grande. Não sei por que isso, que desde que eu estou aqui em 2006 para cá, eu tenho observado, o mês de junho, aqui em Campina Grande é uma coisa séria. Mas deixa isso para lá, todo mundo já sabe essa realidade. Mas nós, irmãos, fomos ungidos por Jesus, amém? Para fazer grandes obras e boas obras, de antemão fomos separados para isso. Fomos criados, recriados em Cristo Jesus, amém? Todos aqueles que aceitaram Jesus, para trabalhar para Ele. Fomos ungidos e ninguém vem dizer que nós não fomos ungidos. Todo mundo que está aqui, aceitou a Jesus, são ungidos e com unções diferentes. Amém? Um para pastor, outro para apóstolo, outro para profeta, outro com os dons espirituais. Amém? Certo? Nós temos todas as ferramentas e ministérios e serviço e liderança, amém? Para exercer aquilo a qual Jesus nos separou. Amém, irmão?
A gente tem que fazer isso aí. Primeiramente, fazer isto, certo? Fazer, a gente tem que exercer isso na nossa vida. A nossa vida, irmão, é para fazer isso. E o apóstolo Paulo levou tão a sério que ele não quis contrair um relacionamento, casar, porque ele entregou toda a sua vida para Jesus. É algo tremendo, irmão. Nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo faz isso. Muitos querem casar, ter a sua família, tudo bem, Deus não. Mas o apóstolo Paulo, ele foi ousado no capítulo 7 de Coríntios, 1 Coríntios, que disse, meu irmão, seria bom que vocês fossem como eu, não se casassem, mas já que deseja casar, que, crescer e multiplicar é uma ordem divina, aí as pessoas se casam. Mas por que ele disse isso? Porque, irmãos, quando você, é solteiro, não tem nenhuma responsabilidade nesse aspecto, saia da frente. É um privilégio. É um privilégio para essas pessoas. Ele tem tempo para orar, ele tem tempo para evangelizar, ele tem tempo para visitar, ele tem tempo para viajar, para fazer tudo que ele quer. Não tem limitação nenhuma. Não tem limitação nenhuma. É ou não é? Muitos pastores, muitos irmãos têm 2, 3, 4, 5 filhos. Mesmo ele dentro da obra, envolvido, um oficial, com um dom ministerial, seja lá qual for, profético, enfim. Mas ele fica limitado de locomoção, de mobilidade, porque tem a sua família, tem que cuidar, tem que, Mas uma pessoa solteira, não é que eu não estou dizendo que ninguém se casa, não, mas estou dizendo os dois lados, como todos nós sabemos. Ele tem uma vantagem muito grande, que ele ora a hora que ele quer, certo? Ninguém vai chegar, ei marido, ei meu filho, ei minha filha, mamãe, papai, meu filho, fulano está doente, tal, não, ele é ele, Jesus só, certo? Mas para trabalhar para Jesus, independe de tudo isso aí. Você pode ter vários filhos, não impede de você servir ou realizar o ministério, ou deixar Jesus agir na sua vida com o dom espiritual que ele lhe ungiu. Porque tem uns que são ungidos com dons ministeriais, e outros não é ministerial, mas é espiritual. Tem dom para todo mundo, mas que haja, que faça alguma coisa. Nós fomos ungidos para isso, irmão. Você foi salvo. Em Efésios fala, certo? Nós fomos salvos. O problema não é Jesus salvar a gente. Isso aí é café pequeno para ele. E ele veio para isso, certo? O problema é estarmos entregue a nossa vida disponível para ele agir. E pela unção que ele determinou, distribuiu, com a igreja, cada um da gente, sabendo qual é o nosso dom, a gente vai fazer valer. Amém? Cada um vai saber agir para agradar a Jesus, corresponder à vontade de Jesus. E igreja nenhuma, irmão, ministério nenhum impede de você fazer a vontade de Deus. Sabia disso? Porque o realizar ou manifestar o ministério, a unção ministerial e espiritual na vida de cada um de nós, é entre você e Jesus. O seu compromisso é com Ele. Agora você tem que congregar numa igreja, certo? Tem que congregar. Mas para você fazer as coisas para Jesus, não depende de ninguém, é você e Jesus. Tem pessoas cegas que servem a Jesus, e aí? É ou não é? Tem gente que não enxerga, mas está servindo ao Senhor, e aí?
Entendeu? Ou seja, nós temos que exercer, irmão, fazer, procurar saber. Eu sempre estou tocando nessa tecla. A gente procurar saber o nosso dom e ministério para agir, para estar, né, em dias com Jesus, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né, que para não sermos reprovados diante de Deus naquele dia. Sabia disso? O apóstolo Paulo fala em Coríntios, para que eu não seja reprovado a minha vida. Porque, irmãos, o fato de entendermos a questão de nós sermos salvos, a intensidade, a profundidade de alguém ser salvo e não ir para o inferno, ser alcançado por Jesus, né? Isso é algo tremendo. Quantas pessoas, irmão, estão na face da terra ainda há 30, 40, 50, 70 anos e não conheceu o poder de Deus, não sabe nem para onde é que vai Jesus, entendeu? Aí olha assim, eu digo, meu Jesus, a gente tem conhecimento de tudo, da vontade de Deus, o que a palavra de Deus fala, e a gente vê coisas, o diabo agindo e destruindo as pessoas, entendeu? E as pessoas escravizadas por Satanás, e a gente sabe que as pessoas estão escravizadas, entendeu? Sabe que se a pessoa continuar daquela forma que está, ela vai para o inferno, e às vezes a gente fica calado. Às vezes a gente fica calado, a gente é omisso. Nós somos omissos, mas para nós não ficarmos omissos e agir. Hoje eu falei com uma pessoa, senhor Pedro, não assim, senhor Pedro, eu vou me ajuntar com meu namorado e depois a gente casa, porque a gente não tem condição de casar. E na maior simplicidade, chega, dói no coração da gente, né? Dói no coração. Entendeu? Pessoas entram num relacionamento, acaba aquele relacionamento, entra em outro relacionamento, acaba aquele relacionamento, entra em outro relacionamento, acaba aquele... E aí? Tu vai para onde desse jeito? Entendeu? Para o mundo, isso é normal. Mas para a gente, irmão, nós temos o Criador dentro de nós, irmão. Não brinque com essas coisas. A gente tem o Criador, o Eterno, que o apóstolo Paulo não conhecia antes dele perseguir muito a igreja. Depois que o rapazinho levou um coice do cavalo, um pebeio no chão, o apóstolo Paulo, se converteu mesmo, ele passou 15 anos nas cavernas, irmão, se enchendo, comendo o Torá, a Bíblia, né, dos judeus. Ele era fariseu, temente, vivia a mesma coisa, certo? E, no entanto, ele passou 15 anos, irmão, é o tempo que eu estou aqui, muitos estão aqui, nessa igreja, Verbo da Vida Distrito, fora quem veio da redenção, 15 anos, e ele passou, orando, comendo, jejuando, entendeu? E conheceu, recebeu a revelação vinda dos céus. Quando o homem sai das cavernas, ele diz que passou 15 anos, ele voltou virado no dindim mesmo, né? Não é o dindim da irmã Eliana, não, mas o dindim, entendeu? Amando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, entendeu? Ele era capitão, irmão, não era menino bobo, não. O apóstolo Paulo era capitão do exército de Roma, cara culto,
poliglota. Falava o hebraico, falava o aramaico, que era a língua dos judeus na época de Jesus. Falava o latim, que era a língua dos romanos, entendeu? E falava o grego, certo? E o hebraico, tudo. O homem era um poliglota, altamente inteligente, encrenqueiro também. Diz que o apóstolo Paulo era encrenqueiro, mas era um homem que amava Jesus. E a gente tem que ser dessa forma também, irmão. E ele não tinha, certo? Ele não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em dia, certo? Os conhecimentos, os registros que a gente tem hoje em dia. Ele só tinha quem? O Espírito Santo, que revelou tudo a ele. E naquela noite, o Senhor Jesus, tendo dado graça ao pão, como fala lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, ele falando da ceia, ele recebeu do Senhor, diretamente do Senhor, aquela instrução da ceia. Ou seja, tudo que ele recebeu, irmão, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo amava a Jesus e obedecer a Jesus. Ele amava, queria. E uma pessoa casada, solteira, possa ser quem for, não impede você servir ao Senhor. Não impede de servir ao Senhor. Está vendo essa quantidade de pessoas que está aqui, irmão? Todo mundo, todos que estão aqui, cheios do Espírito Santo, faz um estrago. Faz um estrago no reino espiritual. E é para isso que a gente foi chamado. Toda autoridade foi dada a mim, e eu dou a vocês, eu passo para vocês. Eu passo para vocês. Aí Jesus chegou na cabeça dos mais de 500 pessoas, na hora que ele ia ser arrebatado, bateu assim, ei, tem gente aí, ei, tem gente aí, se ligue, eu vou me embora, daqui a pouco eu vou subir. Em outras palavras, toda autoridade foi dada a mim, ide, pregar e fazer discípulo, ganhe vida. Eu vim com esse propósito de resgatar o mundo. Agora eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Entendeu? E outra, irmão. Falei de caixão de unção, é o crisma. Unção é crisma. Né? Por isso que a igreja católica faz crisma. A palavra unção na Bíblia é crisma. Certo? Fazer o crisma. Quem não fez o crisma, faça. Entendeu? É o crisma. Aí o que é que acontece, irmão? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E outra, não se preocupe com os outros. Não dependa de ninguém. Dependa de Jesus. Procure saber a unção a qual você foi ungido pelo seu Senhor. Não por ministério, não por pastor, nem por profeta, nem irmã que ora demais. Não, irmão. Jesus, o seu Senhor, quem lhe salvou, foi Jesus. Quem lhe capacitou foi Jesus. Quem lhe separou foi Jesus. Não brigue entre vós. Quem é maior, quem é menor, o que é que eu vou fazer? Eu sou melhor, sou mais bonito, sou mais feito, eu sou mais importante. Irmão, o dom que você tem, exerça. Por isso que ele fala, irmão, lá em Romanos. Se é ministério, seja ministrar. Se é misericórdia, se é ensinar, esmere-se no ensino. Enfim, irmão. O que você for chamado, exerça, deixe a vida dos outros. Ah, Jesus, e esse aí, e esse aí? Aí de Pedro, a minha conversa com você, esqueça João.
já tem algo já preparado para ele. E Pedro apontando, sim, e João, deixa o João para lá, você tem o que a ver com a vida de João? Irmão, cada um de nós, irmão, temos dons. Não tem esse dom de diácono não, irmão. Ah, você tem dom de diácono. Que conversa, não existe isso, irmão. A Bíblia não fala dom de diácono. Ungiram os diáconos, pessoas para ajudar. E, no entanto, o que é que aconteceu? Um deu logo uma morridinha, Estevão. Cheio do poder, foi logo tirado, diminuiu. O outro, Filipe, evangelista de mão cheia, não parava na igreja. Cadê Filipe? Para ele dar a cesta básica às velhinhas, às viúvas. Rapaz, se eu não estou enganado, eu acho que ele está lá para o lado de Samaria, está virado de lá. É mesmo, não, mas a gente separou ele para diácono, de homem. Entendeu, irmão? Ele sabia para que ele foi chamado. O homem era trasladado para ali, trasladado para cá, e curava, ressuscitava as pessoas. Entendeu? Era o dom que o Senhor dele, o nosso Senhor, ungiu ele, irmão. Ele era um evangelista. Foi a igreja, houve necessidade, se reuniram, pessoas cheias do Espírito Santo, e separaram aqueles lá, mas eles não pararam na igreja. Se as viúvas gregas estavam com um problema, porque a igreja estava quase 5.000 pessoas, e não tinha ninguém para dar comida, continuou dessa forma, que eles não pararam, irmão. Foi top de linha, homem cheio do Espírito Santo, era diácono, certo? Que foi escolhido separar como diácono, de homem, eu vou perder tempo, eu vou fazer a vontade de Jesus, e ele foi, irmão. A mesma coisa, fica aí, quem é você no reino de Deus? Quem é você? Entendeu? Quem é você no reino de Deus? Porque cada um de nós, sabedor de que para qual for chamado e ungido, irmão, ninguém briga com ninguém, arenga com ninguém. Ninguém vai querer ser pastor sem ser chamado a pastor. Ninguém vai querer ser profeta sem ser chamado profeta. Ninguém vai querer ser mestre, né, sem ser mestre, sem ser chamado e ter o chamado de mestre. E assim sucessivamente. Cada um seu cada um, irmão. Amém? Cada um seu cada um. E todos vocês, todos nós que estamos aqui, certo? Foi ungidos, fomos ungidos, irmão. Você tem dom. Amém? Você tem dom. Não precisa alguém mandar você fazer as coisas, não. Faça aquilo que Jesus mandou você fazer, irmão. Se você é separado para algo na igreja, a igreja levantou a pessoa para algo, aí Jesus vem, uma hipótese, Jesus vem, chama a pessoa para ir para tal país. Eu quero você. Jesus, eu tenho que me preparar. Ei. Quem lhe preparou foi eu já botei tudo, já está tudo aí. Viu? Eu lhe chamei. Eu quero você hoje lá, em tal lugar. Você não vai não, é? Claro que você vai, irmão. Se o próprio Jesus aparecer para você, como apareceu várias vezes, nos 40 dias, para os discípulos, ele já glorificado, com o corpo glorificado, e ele aparece para você, ele manda você fazer algo. Eu tenho que falar com o pastor Isaías, eu tenho que falar com a irmã, eu tenho que falar com o irmão Everton, que eu estou na escala hoje, eu tenho que falar com a irmã Lourdes, Maria de Lourdes, né? Eu tenho que falar, você vai, irmão, você só vai comunicar. E aí, Jesus apareceu hoje de noite, ontem de noite para mim, ou essa madrugada, e ele mandou fazer isso. Fui. Você vai ou não vai? Vai, irmão. Vai ou não vai? Agora, para ter experiência dessa forma, você tem que ter uma vida em comunhão com ele. Aí ele fala tudo. Para você não perder tempo
aqui na terra e está brigando com alguém, chorumingando, porque ninguém vê você, ninguém... Não, Jesus lhe salvou, meu filho. Fale com o seu Senhor, fale com o seu mestre. Amém? Não tenha medo. Quem lhe ama e quem é o seu Senhor é Jesus. Jesus é o seu Senhor. Ele determinou, Ele sabe lhe usar. Ele lhe capacitou para você realizar algo. Se Ele quer, lindinho e lindinha de Jesus, que você vá lá no buraco do tatu, lá na loca, então, onde está os drogados. Se Ele mandar você ir, você vai. Vai ou não vai? Jesus mandando. Vai, irmão. Portanto, o segredo é a gente procurar viver e executar aquilo, o dom, ou ministerial, ou espiritual, para agir e fazer a vontade de Jesus. Jesus vai cobrar de cada um de nós aquilo a qual Ele nos ungiu. Viu? Está me entendendo? É assim. Ah, porque eu sou missionário, eu só vou fazer coisa de missões. Não, não. Você vai fazer aquilo que Jesus mandar você fazer. Ah, porque eu sou pastor, não. Eu sou profeta. Sim, você é profeta, mas você vai fazer aquilo que Jesus determinar para você fazer, irmão. Depende da necessidade. Do local que você for, se precisar de cura, Jesus vai usar você. Se precisar de ressuscitar alguém, Jesus vai usar você para ressuscitar a pessoa. Se é para evangelizar, ensinar, Jesus usa você ali. Amém? Jesus quer nos usar, irmão. Jesus quer nos usar. E bom é se cada um de nós tivermos certeza, porque estou terminando. Aí vem um cantor, um musicista, aí toca, outro vem e canta, aí desce, pronto. Eu já fiz a minha parte. É só isso, é? Você não tem mais nada. O seu chamado é só isso. Plan, 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 plan. Não, irmão. Pergunte ao seu Senhor, aquele que lhe amou, aquele que lhe salvou, aquele que lhe ungiu. Jesus, assim mal me pergunta, eu nunca fiz essa pergunta ao Senhor. Afinal, eu sou o quê? O que é que o Senhor me ungiu para quê? Até agora, esse tempo todinho, eu não sei para que o Senhor me ungiu. Aí quando ele disser, você quer saber mesmo? Quero. E se eu lhe revelar, você vai agir? Não, diga logo aí. Não, vou fazer a pergunta. Pedro, tu me amas? Foi isso que Jesus fez, irmão. Entendeu? Na primeira pergunta, Pedro tirando onda, dando a de doido. Lava a rede aí, tá. Pedro, vem cá, esqueça que Pedro estava tomando banho. O cara foi ungido no dia de Pentecostes, usado pelo Espírito Santo. 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteu. Pouco tempo depois, Pedro pescando, tirando onda com Jesus. Aí Jesus sentou na areia lá e disse, ele vai sair dessa praia, que eu sei. Aí quando ele chegou na praia, ele e os irmãos dele e tal, aquela coisa, André, né? Aí disse, Pedro, o que é, pai? Ele era meio, né, agitado, agoniado. O que é? Não deixa. Aí disse, homem, fique quieto, olha quem está ali. Aí disse, quem? Aí disse, olha quem está ali. Tu conhece aquele rapazinho que está ali sentado? Eita, mergulhou dentro d'água, que ele estava, né? Feito um leso lá, perdendo tempo com os peixes. O peixe, ele botava o peixe para dentro do barco, o peixe voava para fora, e pegava novo, botava, perdendo tempo. Aí ele chegou, viu que era Jesus, saiu. Jesus, tudo bom? Tal. Bateu assim na mão de Jesus, tal. Aí Jesus, vem cá, senta aqui. Ó, pessoal, pode limpar a rede aí do homem? Fique quieto, quero conversar com você. Você me ama?
Sim, ô Tiago, André, ajeita aí, bota o barco. Homem, eu estou perguntando a você, você me ama? Aí ele, tu sabe. Aí ele perguntou de novo, tu me ama, cabra? Aí ele viu que a conversa é séria. Apacenta minhas ovelhas. Entendeu? É isso que a gente tem que saber para o que nós fomos chamados. Amém? Exercer, irmão. E outra, engraçado isso. Ele não apacentou as ovelhas. Ele não era pastor. Ele não foi pastor da cidade de Jerusalém. Quem foi, sabe quem foi? O irmão de Jesus, Tiago. E depois que Tiago morreu, mataram ele. Aí, mataram Tiago, o apóstolo, não foi? Aí, quando esse Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria, morreu, aí veio Simão, o outro irmão de Jesus. Era Judas, José, Simão, né? E Tiago, 4 irmãos que Jesus tinha. 2 foram pastor da cidade de Jerusalém. E Pedro, aquela criatura, ele não foi pastor. Entendeu? Ele não foi pastor. Há registro que ele não foi pastor da cidade de Jerusalém. Para você ver como é a coisa. Que Jesus tem plano, tem dom para todo ministério. Procure saber qual é o seu dom e haja nele. Deixa a vida de Ivanildo, deixa a vida de Victória, Lourdinha, Eugêniazinha, Janaínazinha pequenininha, né, chiquitita ali, pequenininha. Todo mundo tem dom, irmão. Amém? Todo mundo tem dom. Exerça, fique naquele lugar que Jesus lhe ungiu. Amém? E vamos chamar Rávila para ela dar continuidade. Amém?